Uma alegria estar aqui com os irmãos. Pastor, o que eu faço depois para ganhar uma caneca dessa? É uma alegria de verdade estar aqui com os irmãos. Nós cremos muito nisso que a irmã Marilane falou aqui, que é algo que o Senhor está fazendo, porque nós vamos ter a oportunidade de, no decorrer, na caminhada, falar um pouquinho para vocês dos testemunhos de quantas e quantas vezes nós vemos que o Senhor tem aprovado e tem preparado todas essas coisas que estão acontecendo agora, e isso nos dá a certeza, a segurança de que é Ele que está fazendo. E quando nós temos essa certeza, nós caminhamos tranquilos. Nós caminhamos tranquilos, seguros, quando percebemos que é a mão do Senhor que faz. E é assim que a gente tem que viver. Como igreja, individualmente, nós temos que caminhar crendo e buscando que nós estejamos dentro daquilo que Deus tem preparado para nós. Eu me lembro, eu estava me lembrando, quando estava chegando aqui, que eu me formei, se eu não me engano, em 2008 ou 2009, na teologia. A igreja que me acompanhou lá na cerimônia de formatura foram as igrejas de Ipanema e Copacabana. Eu tenho fotos com a Maria de Jesus, tenho fotos com um monte de gente, com Carlos, tenho com o Carlão lá, eu tenho foto com ele na minha formatura. Seu pai também estava, não estava, Carlos? Lá com a gente. Então, assim, essa igreja, ela me acompanhou desde aquele tempo. Eu olho para um monte de gente, Regina, todo mundo que estou vendo aqui, são pessoas que nos acompanharam desde a nossa caminhada aqui. E Deus faz as coisas de forma que a gente não imagina, Nós deixamos a igreja de Copacabana para acompanhar para o ponto missionário de Ipanema, porque era uma necessidade naquele momento, lá em Ipanema, quando Ipanema estava sendo criada. Depois nós voltamos para cá e, por algum motivo, Deus nos leva lá para Botafogo, um lugar onde nós somos muito abençoados, muito felizes. Semana passada foi um momento de muita emoção para mim também deixar a Igreja Metodista de Botafogo, Mas provavelmente se eu não tivesse ido para Botafogo, hoje eu não estava sendo nomeado para cá, para Copacabana. Então Deus, Ele controla, Ele cuida de todas as coisas. O texto que nós vamos ler hoje, ele está em Gênesis, no capítulo 39. E ele vai falar, e a palavra ela vai falar mais ou menos sobre isso que a gente está conversando. Sobre um Deus que prepara todas as coisas. Se Deus fosse um pintor, ele não seria um pintor abstrato, aquele que faz uma pintura lá, pinceladas lá, mesmo que planejadas, mas de forma que você não compreende. O Senhor é aquele que cada pincelada que Ele dá, Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele prepara, Ele vai lá, gasta tempo preparando, achando a melhor cor, achando a melhor posição, achando o melhor pincel, e aí quando ele tem a certeza daquilo que Ele quer pintar, Ele vai e Ele começa a fazer. Para nós, às vezes é difícil. Por quê? Porque nós queremos ver a pintura completa. Mas não é assim que funciona. Vocês já viram? Às vezes a gente está de viagem. Aqui em Copacabana tem muito isso também. Você está ali no calçadão ali e tem alguém que começa a dar um monte de rabisco assim num azulejo. E ele vai fazendo e você faz, o que esse cara está fazendo? Ele não sabe o que ele está fazendo. Está arriscando para todo lado. No final sai uma paisagem linda. Sai alguma coisa que encanta os nossos olhos. Encanta não somente pelo fato em si, por aquilo aonde se chegou, mas pela forma como aquela pessoa sabia exatamente cada um dos traços que ele estava dando, mesmo que para nós parecesse ao acaso. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. É assim que Deus é. Em Gênesis 39, no versículo 2, e aí eu vou ler alguns textos descontextualizados, ou seja, vocês não vão saber exatamente nesse momento em que contexto, a não ser aqueles que já conhecem bem essa história e tal, mas depois a gente vai contextualizar esses textos, vai dizer aonde que eles se encaixam dentro da história em que a gente quer trabalhar hoje pela manhã. Em Gênesis 39, 2 diz assim, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quantos de nós gostaríamos de ouvir assim? E o Senhor estava com fulano. E o Senhor estava comigo. E o Senhor estava com... Todos nós queremos ouvir esse tipo de coisa. O Wesley estava lá andando em tais e tais lugares e o Senhor estava com ele.
É isso que nós queremos ouvir. Porque quando o Senhor está conosco, nós estamos seguros. Não é assim? E aí, continuando o texto. Quando o Senhor lá de José percebe que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Agora lá no versículo 21, diz assim, final do versículo 20 e início do versículo 21. Final do versículo 20 diz assim: José ficou na prisão. No 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Agora, lá no 41, lá no final do 41, no versículo 38, diz assim: Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Essa foi a pergunta do faraó a todos aqueles que estavam seus conselheiros ali, falando sobre a vida de José. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, Deus, que seja um momento edificante para a minha vida, para a vida da Tua igreja, Deus, que nós saímos daqui, ó Pai, renovados, restaurados pelo Senhor, e que o nosso coração seja cheio do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, ó Deus. Amém? O título que eu coloquei para essa palavra é Mantendo o Foco nas Promessas do Senhor. Mantendo o foco nas promessas do Senhor. E agora, nesse primeiro momento, nós vamos tentar contextualizar cada um daqueles momentos, cada um daqueles versículos que nós falamos aqui. Vocês conhecem bem, provavelmente conhecem bem a história de José. José, ele foi filho da mulher que Jacó amava. E aí, porque José foi o primeiro filho da esposa que Jacó tinha preferência por ela, José, ele passa a ter um carinho especial do seu pai. Ele passa a ser tratado de forma diferente dos outros filhos. E aí cabe uma ressalva importante para nós. Não é porque está escrito na Bíblia que aquilo que foi feito estava correto. Eu não entendo que o que Jacó fazia de demonstrar mais carinho por um dos filhos era aquilo que estava correto. Então os filhos, os irmãos de José, eles já começaram a criar uma animosidade com José. Ele fala assim, não, ele vem esse garoto aí que os nossos pais já o amam mais. E para piorar a situação, José começa a ter sonhos, que eram sonhos verdadeiros, eram sonhos que eram orientados pelo Senhor. O Senhor falava para José assim, olha José, eu vejo você em uma posição onde todos os seus irmãos se curvam diante de você. E ele dá outro sonho a José, e ele fala assim, José, e existe também, José, mais uma situação onde não só os seus irmãos vão se curvar diante de você, mas também os seus pais vão se curvar diante de você. Aí José, o que ele faz? Ele chega no meio de todo mundo, imagina numa mesa de jantar lá, ele mais os 11 irmãos, mais seus pais, e ele conta, olha, eu sonhei que vocês todos vão se curvar diante de mim. Como é que fica isso? E os irmãos falam assim, você está falando o quê? Que você lá, o menorzinho ali, só é mais velho que Benjamim, e nós todos vamos nos curvar diante de você? Meu irmão e minha irmã, tem sonhos que Deus coloca no nosso coração, que é para a gente guardar para a gente. Tem sonhos que Deus trata com a gente, que é para a gente deixar amadurecer no nosso coração. Não é para a gente contar para ninguém. Guarda aquilo. Guarda. Até porque a forma como nós cremos é assim, se é do Senhor, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus.
Se Ele trouxe o sonho, se Ele colocou o sonho, se é Ele que está falando conosco, você não precisa fazer mais nada, você não precisa correr atrás de nada, você precisa estar na presença do Senhor, porque assim as coisas vão acontecer. E quando nós começamos a contar os nossos sonhos para os outros, às vezes nós criamos sentimentos nas outras pessoas que atrapalham as próprias pessoas e nos atrapalham também. Porque muitas vezes a coisa fica descontextualizada. Se José tivesse visto o quadro inteiro, ele contaria o sonho de outra forma. Ele contaria um sonho talvez dessa forma: olha, meus irmãos, vocês vão se curvar diante de mim, porque eu estarei ali servindo vocês, eu estarei ali provendo todas as coisas para que o Senhor mantenha em vida esse povo que Ele abençoa. E aí a visão seria completamente diferente. Mas José ainda não tinha todo o quadro, ele não tinha toda a história. E às vezes nós somos apressados em contar aquilo que logo vem ao nosso coração. Tem sonhos que é para ficar com a gente. Ah, mas eu sou daquele tipo de pessoa que eu preciso contar para alguém. Conta para o Senhor seu Deus, fala com Ele. Senhor, aquele sonho ainda está no meu coração, Senhor, ainda está ali, ó, ainda estou aqui. E melhor ainda, você não precisa marcar horário, não precisa nada, é só ajoelhar, ou ficar de pé, ou ficar sentado, ou ficar do jeito que quiser. Mas Senhor, ó, lembra daquele sonho? Eu estou ali, ele está aqui, está vivo ainda. É assim. E José, depois que ele conta esses sonhos, como era esperado, os irmãos dele ficam mais enfurecidos com ele. E chega um momento que o pai dele faz uma túnica muito bonita, colorida, e ele vai, e o pai fala assim: olha, vai lá encontrar com seus irmãos, que eles estão pastoreando ovelhas, e quando ele está vindo, os irmãos começam a tramar para matar José. Não, vem o sonhador, vamos acabar com isso de uma vez? Vamos colocar as coisas no lugar? E eles vão, um dos irmãos intervém, e fala assim: não vamos matar ele não, deixa ele ali e tal. E aí depois o outro irmão fala assim: olha, está vindo lá uma caravana, vamos vender José. Para que a gente vai perder isso? E imagina, gente, a situação, queria que vocês imaginassem a situação de José, sabendo que ele seria morto, e depois sabendo que ele seria vendido para uma terra que ele não conhece, ele seria escravo num lugar que ele não conhece. Provavelmente ele implora para que os irmãos não façam isso, provavelmente ele de tudo que pudesse haver de desespero, passou por José naquele momento. E José é vendido como escravo. Ele é vendido. Só que esse menino que é vendido como escravo, ele chega no Egito, uma das pessoas que tinha destaque ali no Egito, chamado Potifar, compra José. Compra como escravo. E fala assim: agora você vai para minha casa. E aí, aquele primeiro versículo que nós lemos, que fala que o Senhor estava com José, aquele versículo está falando de que o Senhor estava com um homem que tinha acabado de ser vendido como escravo. E ele começa ali a falar do sucesso de José, o sucesso do escravo, o sucesso daquele que tinha sido vendido pelos seus irmãos, o sucesso daquele que foi rejeitado por aquelas pessoas que talvez fossem as pessoas de quem ele mais esperava carinho, mais esperava conforto. Eu me lembro bem quando eu era menor, e o meu irmão, eu tenho um irmão menor, né? E às vezes ele se metia em algumas confusões. Não era muito raro isso não. E normalmente ele ficava muito feliz quando me via chegando, porque eu era o irmão mais velho. A gente tem isso. E como igreja a gente precisa ter isso. Os nossos irmãos. Está ali numa situação difícil e vê a Elma, aleluia, chegando e fica assim: opa, estão chegando os meus irmãos aqui. E aí a gente fica naquilo. Só que o que José teve foi o contrário disso. Estou chegando no meio dos meus irmãos. José possivelmente ficou com medo de não encontrar os irmãos, porque o texto bíblico fala que ele foi para um lugar e alguém falou com ele: olha, eles não estão mais aqui não. E ele preocupado, e aí quando ele viu os irmãos, ele deve ter sentido aquele alívio e falou assim: agora eu estou protegido. E aqueles que ele esperava que fossem protegê-lo, foram aqueles que o colocaram numa situação de escravo. Tem ideia do quanto isso é duro? Tem ideia? Só que com esse homem, vendido como escravo, a Bíblia fala, naquele primeiro versículo que nós lemos,
que o Espírito do Senhor estava com ele. Ele não caminhava sozinho. Ele não chega como escravo sozinho. E porque o Espírito do Senhor estava com ele, todas as coisas no lugar que ele estava, todo o entorno da casa de Potifar, tudo aquilo que estava ali ao redor dele, começa a ser transformado. Porque quando nós somos cheios do poder de Deus, quando nós estamos cheios do Senhor, e nós chegamos no lugar, aquele lugar não permanece o mesmo. Porque é assim que o homem e a mulher do Senhor caminham. Agora, para isso, nós precisamos estar com o Senhor. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Senhor, Tu estás comigo. Senhor, eu vou. Estou sendo chamado para caminhar. Estou sendo chamado para ir. O Senhor vai comigo. E aí foi aquilo que falamos lá no início. Se o Senhor for conosco, nós vamos tranquilos. Porque nós sabemos que lá vai ser diferente. Porque lá Ele vai fazer a diferença. E quando José chega lá, toda a casa de Potifar começa a ser abençoada pela forma como José agia. E aí, um parênteses aqui para a gente. Como é que vocês acham que era o semblante de José? Vocês acham que José chegou lá murmurando porque os irmãos dele tinham vendido ele? Você acha que José tinha um semblante abatido, cabisbaixo, de não falar com ninguém? A Bíblia não me diz como é que era o semblante de José. Mas eu imagino... Eu gosto de crer, eu gosto de perceber alguém que chega ali e está muito mais interessado em naquele lugar testemunhar do Deus a quem ele serve do que das dificuldades que ele passou. Porque às vezes nós somos agentes de más notícias. Às vezes nós chegamos em um lugar e nós pioramos a situação. O pessoal já está ali reclamando, falando como é difícil a vida, como é difícil isso, e a gente fala assim, é mesmo, né? Como é difícil, também passei por uma situação difícil ontem. Não imagino que José fosse assim. Não consigo imaginar a vida de José assim. Consigo crer, gente, que tem momentos que nós vivemos assim. Tem momentos, porque às vezes as coisas acontecem e são difíceis. Não é verdade? Mas na maior parte do tempo, meu irmão e minha irmã, se nós estivermos para ouvirmos aquilo lá que o Espírito do Senhor estava com ele lá, o nosso semblante não vai ser como os demais. Não pode ser. Para a gente, para aquele que crê no Senhor, não cabe assim, mas todo mundo faz assim, mas todo mundo age assim. Lá no meu trabalho todo mundo reclama, todo mundo menos eu. Todo mundo menos eu. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Lá como fala em Romanos 6, eu já vivi experiências suficientes para me dar a esperança de que o Deus que agiu nas outras vezes é o Deus que continua agindo hoje. Isso não é uma fé que se possa dizer que é um salto no escuro, não é. É uma fé baseada naquilo que eu já vi, que Ele já fez, que eu já vivi. É isso. E José, com esse semblante, ele começa, e quando ele acha que tudo vai bem para ele, a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, arma uma situação lá para colocar José numa condição de voltar a ser escravo. Ali, quando ele já não se sentia mais tão, apesar de saber que foi comprado por Potifar, ali ele já se sentia numa situação de estar à frente de toda a casa, de estar tomando conta de todas as coisas, até que depois que a esposa de Potifar faz essa armação, José é levado e é preso. E aí o segundo versículo que nós lemos, o que ele fala? Mas o Espírito de Deus estava com José. O preso não estava sozinho, o preso estava com o Senhor. E mais uma vez, o sucesso de José ele não pode ser medido somente pelo momento em que depois, e já vou adiantar a história para vocês, porque vocês já conhecem, o sucesso de José não pode ser medido pelo momento que ele se torna governador. O sucesso de José é que em todos os momentos de alegria ou de tristeza, o Espírito do Senhor estava com ele. É isso que faz diferença nas nossas vidas. É muito fácil, meu irmão, ser crente quando a promessa se cumpre, quando o quadro está todo pintado, quando o Senhor já fez. O difícil é ser o cristão, é viver a vida com Deus, é permanecer firme, é ter um semblante resplandecente no momento em que as coisas não vão bem.
Mas sabia que qual é o momento em que o Senhor mais usa a sua vida para transformar a vida das outras pessoas? É o momento onde as coisas não vão bem, porque é onde não se espera que alguém sorria. Entenderam o que eu falei? O que José vivia era uma oportunidade de testemunhar a confiança que ele tinha no Deus que ele servia. Porque testemunhar somente quando tudo deu certo é muito fácil. É muito fácil. E o testemunho é assim, né? Normalmente o testemunho é esse mesmo, mas o passar, como foi o processo, como nós passamos pela situação, como nós vivemos nas situações de adversidade, de dificuldade, isso faz diferença na vida das pessoas. Isso faz diferença. Isso faz com que a gente queira se aproximar de pessoas assim. Eu quero me aproximar de pessoas que, lá na dificuldade, ela vira para mim e fala assim, ó, fica tranquilo, que se ainda não está bom, é porque ainda não chegou no fim. Como é isso? Como isso é bom? Eu acho que eu já devo ter falado isso aqui alguma vez. A minha mãe, ela foi uma pessoa muito assim, o tempo todo. Nós perdemos o pai, eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 8, então aquele momento foi um momento muito difícil. Então, por um momento, ela ficou bem mal. Mas logo em seguida, alguns anos se passaram, e ela começa e volta o discurso dela. Então, assim, a gente sabe que tem momentos mais difíceis. Mas depois, fica tranquilo. Se ainda não resolveu, é porque ainda não chegou fim. Porque vai resolver. Porque o Senhor não nos deixa na mão. Porque o Senhor não nos abandona. Agora, qual é a nossa preocupação com isso tudo? Qual é a nossa preocupação? É estarmos na presença do Senhor, é estarmos no centro da vontade dEle, é estarmos fazendo, porque por mais que o Senhor tenha um plano, nós podemos agir dentro desse plano de forma que a gente atrapalhe o andamento dEle. Não existe essa, não, se Deus quiser Ele vai fazer de qualquer jeito, eu sendo assim não, você precisa estar diante do Senhor para que os planos que Ele tem para você se cumpram na sua vida. Nós temos um papel nisso, nós temos uma responsabilidade. Logo depois que José vai para a prisão e o Espírito do Senhor está com ele, o carcereiro vê alguma coisa nele, que é a mesma coisa que eu falei lá do anterior, não acredito que seja porque ele era mais triste do que os outros, porque ele era mais cabisbaixo do que os outros, não acredito que seja por isso, mas o carcereiro vê alguma coisa nele que fala assim, José, olha só, eu tenho que dar uma saidinha e você vai ficar responsável por todos os presos. Você vai cuidar de tudo. Aí tem um momento onde duas pessoas que estavam muito próximas do faraó são levadas para a prisão. E lá as duas têm sonhos. Uma tem um sonho, a outra tem um sonho. E José vai e interpreta o sonho dos dois. Fala assim, olha, isso aqui quer dizer que dentro de 3 dias vai acontecer tal coisa. Isso aqui quer dizer que dentro de 3 dias vai acontecer tal coisa. É isso que José fala para eles. E aí para um deles, José fala assim, olha, dentro de 3 dias você vai estar de volta ao lado do faraó. Mas lembre-se de mim quando você estiver lá, porque eu estou preso aqui, eu fui tirado do meu povo, foi feito isso e isso aqui, e eu estou aqui injustamente. Então você lembra de mim. Sabe o que acontece? Eles não se lembram de José, ele não lembra de José, ele não intercede junto ao faraó por José, mas o Espírito do Senhor ainda estava com José. Então às vezes a gente procura também ajudas humanas, a gente procura assim, fulano vai lembrar de mim, eu conheci fulano vai falar comigo, ele vai lembrar de mim e ele vai fazer tal coisa, mas sabe o que não é incomum? As pessoas se esquecerem da gente, mas sabe o que é menos incomum ainda? É o Senhor esquecer da gente. Ele não esquece. Não esquece, ele não falha, mas nós precisamos estar na presença do Senhor, conforme diz a palavra, em todo o tempo. Meu irmão, porque se a coisa estiver ruim, e você sair da presença do Senhor, aí a coisa fica terrível. Se ela está ruim e você está na presença do Senhor, você sabe que Ele vai dar o caminho certo. Mas se estiver ruim e a gente sai da presença dEle, a coisa fica terrível. Acontece que Faraó tem um sonho, e aí quando Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar, aquele copeiro lá se lembra de José e fala, eu conheço alguém que interpreta sonhos, conheço alguém que interpretou o meu, interpretou o do padeiro, e aí ele vai e ele fala de José para o Faraó, e Faraó já está ali, não tem nada para fazer, não tem nada a perder, ninguém consegue interpretar, ele fala assim,
vai chamar José, vai chamar essa pessoa. E José vai e interpreta os sonhos de Faraó. Ele fala de 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Qual era a consequência natural de Faraó quando ele escuta, quando ele vê tamanha sabedoria, quando ele vê alguém em que o Espírito do Senhor está, quando ele vê alguém que resplandece como uma cidade edificada sobre os montes, porque é assim que a Bíblia fala do homem e da mulher do Senhor. A Bíblia fala que o homem e a mulher do Senhor é como uma candeia que não se pode colocar debaixo da cama. Se coloca num lugar visível para que ela dê luz a todas as pessoas que estão em volta. A Bíblia fala que não é possível esconder uma cidade edificada sobre os montes. A cidade que está edificada sobre os montes, com a luz acesa, ela é vista por todos os que estão em volta. E isso não vem de você, não é você que procura, não é você que faz propaganda, é o Senhor que te mostra, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Mas é para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado, porque é para isso que o Senhor nos chama, todos nós, todos nós. E aí Faraó, ele olha para todo lado, ele vê assim, fulaninho não conseguiu interpretar meu sonho, fulano não conseguiu interpretar meu sonho, fulano também não, eu preciso colocar alguém à frente de todo esse negócio. Quem eu vou colocar? O preso. Porque o preso estava cheio do Senhor. Não importa como você está agora, importa que você precisa estar cheio do Senhor, meu irmão, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Por muitas vezes a gente passa por desânimos, passa por situações que nos desafiam, que nos dá vontade de ficar dentro de casa. Quem já teve vontade de ficar debaixo do cobertor e nem sair de lá? Eu já tive algumas vezes. E homens de Deus passam por isso também. A Bíblia fala de uma situação onde Elias vai lá, ele ora, e os profetas de Baal são todos exterminados pelo Senhor, mas depois Elias vai e se esconde. Exausto, cansado, com medo. A gente às vezes passa por coisas difíceis. Mas, meu irmão, quem nos tira dessa situação é o Senhor. Nós precisamos retomar no nosso coração de que nós não podemos ficar sozinhos. Aí é que a gente tem que buscar mais, aí é que a gente tem que se aproximar de Deus, aí é que a gente tem que falar assim, o Senhor está comigo, aí é que a gente tem que lembrar daquilo que Ele já fez, e saber que o mesmo Deus que estava antes é o Deus que faz ainda hoje. Sabe, eu falei isso com algumas pessoas, eu não sou uma pessoa muito ansiosa, eu aprendi a lidar com a ansiedade, lido bem com ela, de verdade. Mas eu fiquei muito ansioso esses dias para cá eu fiquei ansioso mesmo, porque eu quero que seja algo muito de Deus aqui, eu quero que seja algo muito de Deus, eu quero que você seja cheio de Deus, experimente Deus, eu quero que eu seja cheio de Deus e eu experimente Deus. Agora, por muitas vezes eu achei que isso aqui, de estar aqui como pastor pregando e tal, não ia acontecer mais, achava mesmo que não ia acontecer. Eu fiz o pré-teológico porque, primeiro que eu não tinha certeza se eu queria ser pastor. Segundo, assim, mas eu tinha promessa de Deus assim, olha, colocando sonho na vida das pessoas, as pessoas vindo e falando comigo, olha, eu vejo que o Senhor tem isso, e vocês vão ter oportunidade de ouvir um pouco disso em outros momentos. As pessoas vinham, falavam comigo, algumas vezes, a Patrícia também não estava muito no coração dela também que eu fosse pastor, mas a Patrícia sabe disso, pelo menos umas 3 vezes, uma foi nesse altar, que alguém chegou e orando por nós falou assim, olha, você sabe o chamado que eu tenho para você, então não estou aqui para falar com você, mas ela também precisa saber. Umas 3 vezes isso, umas 3 vezes, porque não é só para você, você já sabe, então acabou o meu assunto com você, você precisa saber, assim, mais de uma vez. Mas já viu aquela, às vezes a mulher quando vai vendo a idade chegar, ela não tem filho, ela fica fazendo conta, olha, mas eu tenho 38, até eu achar um marido, um namorado, vou ficar ali 1 ano namorando, eu caso, vou ter filho, ela vai fazendo conta para ver se dá tempo. Eu fazia essas contas às vezes, eu tinha isso no meu coração, não falava para ninguém, mas eu falava assim, Senhor, o Senhor abriu a porta para eu fazer o pré-teológico,
Depois eu não tinha como fazer a faculdade no trâmite normal lá, o senhor abriu a oportunidade do curso de teologia. O senhor foi fazendo isso. Uma vez o bispo falou que não era para a gente pedir nada para ninguém, que era para entregar a documentação lá e ficar quieto. Isso aconteceu em 2009. Aí eu fazia essas contas assim, daqui a pouquinho eu tenho 47, daqui a pouquinho eu vou ter 50, não sei se eu quero ser mais depois disso também. E aí, meu irmão, para resumir a história, no dia 31 de maio, eu queria ver se estava atento. Dia 31 de maio, a Patrícia fala assim, eu entreguei a documentação em 2009, lá para Coreano. Aí a Patrícia falou assim, tem um tempo que a gente não ajoelha só os dois para orar. E tinha tempo mesmo. Vamos fazer isso? Vamos. Ainda fiquei brincando com ela, que ela falou assim, me dá só 5 minutos. Aí no final ficou uns 20. Eu falei que estava me devendo uns 15 minutos, que ela só tinha me pedido 5. Nós fomos orar. Nós ajoelhando fomos orar. E aí eu me lembro da minha oração. Senhor, que não passe de nós, que não passe de mim, tudo o que o Senhor quer fazer. Foi isso. Não passaram 20 minutos dessa oração. O bispo ligou e falou assim, olha, está acontecendo, o pastor pediu para sair lá em Copacabana e eu queria te oferecer um desafio de ir para lá. Nem desafio, não sei se foi desafio a palavra que ele falou, mas eu queria te convidar para estar lá. Se você aceita, eu falei assim, bispo, eu orei há 20 minutos com a Patrícia, pedindo a ela pedindo a Deus que não passasse de nós aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Eu não tenho outra condição. Eu não tenho como te responder qualquer outra coisa que não seja assim. Em Isaías 6, o Senhor chama Isaías e dá uma visão para ele. E Isaías, ele pega Isaías e coloca ele num lugar onde ele via os anjos do Senhor louvando ao Senhor e falando assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele via os anjos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, e ele via a grandeza do Senhor sentado num alto e sublime trono. E Isaías fala assim, eu vejo o Senhor assentado num alto e sublime trono. E Isaías fica com medo. Por quê? Porque no Antigo Testamento todos criam que quando eles viam a Deus, eles morreriam. Era esse o pensamento. Então Isaías fala assim, eu vou morrer, porque eu sou um pecador. Eu vivo no meio de um povo que tem lábios impuros. E aí o Senhor, sabendo disso, ele vai e toca nos lábios de Isaías e fala assim, olha Isaías, eu estou purificando os seus lábios. Olha o que Deus faz. Deus mostra a sua grandeza para Isaías. Deus vai lá e toca nos lábios de Isaías, retirando todo o impedimento para que ele estivesse diante de Deus. Aí Deus, marotamente, pergunta assim, e agora? Quem que eu envio para trabalhar? Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. Deus, ele te impacta com o poder dele, ele te mostra o quão grande é o Senhor, quão grande ele é. Ele vai lá e ele fala assim, ó, não há mais jugo sobre você, os seus pecados estão perdoados, você está livre disso. E aí depois ele pergunta, e agora? A quem eu enviarei? Qual era a única possibilidade de resposta de Isaías? Senhor, eu não sei, deixa eu ver aqui, pensar lá talvez fulano. Isaías, você que viu a minha glória, você que teve os lábios purificados, você quer mesmo que eu mande o fulano? Meu irmão, mas nós queremos experimentar da glória do Senhor, eu quero ver, eu oro para que o Senhor, quando nós estivermos aqui ministrando, pastor Fernando ministrando, e o Paulinho tocando, a gente tocando, que a glória do Senhor encha este lugar, e que você esteja cheio do poder de Deus, de forma que nos momentos de dificuldade, você se lembre daquilo que o Senhor fez neste lugar, e você fale assim, eu não tenho como duvidar. Eu oro para que isso aconteça. Eu oro para que o Senhor te batize com o Espírito Santo dele, para que você seja cheio do Espírito Santo, e você saia daqui e saia brilhando, se assim for da vontade do Senhor. Eu oro para que isso aconteça. Mas depois que o Senhor fizer isso, pode ser que ele te pergunte, a quem eu vou enviar? E isso tudo acontece para a glória do Senhor. Quando
quando Faraó não tinha outra opção a não ser virar para José e falar assim: José, você é o cara, você é que tem que ficar à frente desse negócio todo. Quando a gente tiver esses 7 anos de fartura, você é que tem que organizar, porque José tinha proposto um plano para ele. José fala assim: nos 7 primeiros anos você vai guardar tal parte, nos 7 últimos anos você vai pegar. E José, ele preparou tudo o plano. Não tinha outra opção para Faraó. Faraó fala: é você, vai lá. E quando o Senhor concede a José que ele fosse governador de todo o Egito, a Bíblia em alguns momentos fala que o Senhor coloca José por pai de Faraó. E Faraó fala assim: olha, não tem nada, eu sou o Faraó, mas não tem nada que não esteja diante de você, José, para você ordenar. E o José, quando há fome na terra, e que o povo de José, aqueles que os venderam, os seus irmãos, o seu pai, começam a passar fome, e provavelmente iriam morrer, o Senhor faz com que José tome conta deles, para que a obra do Senhor tenha continuidade. Aquilo que o Senhor faz em nós é para que a obra dele se cumpra, porque a obra dele é muito mais importante do que qualquer obra individual. Agora José testemunha para os seus irmãos. Quando os irmãos dele vão lá e o pai dele morre, os irmãos acham que José vai matá-los, que José vai colocá-los de lado, que José vai deixar que eles passem necessidade. E eles vão até José e começam a falar, e José fala assim: o Senhor Deus é o Deus que cuidou de todas as coisas. A venda lá de vocês aqui para o Egito não parte de vocês. Deus permite que aquilo aconteça, porque eu faço parte de uma obra que é muito maior. Por mais importante que sejam todas as questões da sua vida, nós fazemos parte de algo que é muito maior do que nós, que não começou em nós, e a não ser que o Senhor queira voltar antes, não vai terminar em nós, mas nós fazemos parte dela. De tudo o que você pode fazer, de tudo o que você pode fazer, de tudo que você pode viver, o mais importante é isso que nós estamos fazendo aqui, ouvindo a palavra, recebendo do Senhor, sendo cheios dele, ouvindo possivelmente dele, assim: agora quem enviarei? E aí nós vamos e caminhamos para a glória e para o nome dele. Entendem, gente? Agora, José, ele está vendo o quadro muito mais completo, a ponto dele falar assim: olha, eu tenho tanta convicção de que o que Deus está fazendo aqui foi somente para que esse povo cresça, se fortaleça, se estabeleça, que eu vou pedir para vocês uma coisa: não deixem meus ossos aqui quando vocês entrarem na terra prometida. Ele tinha tanta certeza daquilo que Deus iria fazer, que ele falou assim: vocês vão sair do Egito. Vocês estão na melhor terra do Egito, mas eu sei que vocês vão sair, porque isso aqui ainda não é o que Deus tem preparado para você. E aí, meu irmão e minha irmã, a sua vida pode estar boa, você pode estar entendendo que está tudo bem, mas saiba que o Senhor ainda quer completar a obra que Ele iniciou, que ainda tem obra para acontecer, que ainda tem coisa para ser feita. Não importa a sua idade, não importa o quão cansado você esteja, porque o Senhor é que renova as nossas forças, e ainda há obra para ser feita. Já viram a história de Caleb? Olha, Caleb é um daquele que está com Josué, daquele que volta lá com os 11 espias, 11, 13 espias, 12. Aí tinha um espiando lá que vocês não sabiam lá, né? Chega lá os espias e volta Josué e Caleb, e eles falam assim: ó, a terra mana leite e mel, e se o Senhor quiser, Ele vai nos dar. Os outros todos desanimam o povo. Aí Deus fala, aí o Senhor fala, Moisés fala para eles: olha, vocês dois vão ter uma parte tal lá, destacada, quando entrar na terra de Canaã, pelo que vocês fizeram aqui, tal. Passam 40 anos, chega a hora, Caleb vai lá e fala com Josué assim: Josué, você lembra qual foi o que falaram com a gente lá? Lembro. Você lembra que mandaram eu pegar lá tal coisa lá? Lembro. Então assim, agora eu quero tomar posse daquela terra lá. Não, então eu vou mandar alguém junto com você para te ajudar. Fala assim: não precisa mandar ninguém junto comigo, porque 40 anos depois eu sou tão forte como eu era 40 anos quando eu ouvi essa palavra. A obra não acabou. Não acabou. Lembra das contas que eu fiquei assim: mas agora eu tenho 35, vou fazer 47, vou fazer tal.
quando o Senhor te mostra, e quando o Senhor te coloca, Ele fala assim: agora eu estou cumprindo aquilo que eu falei lá atrás, as suas forças se renovam, como águia, como as asas da águia, como o bico da águia, como a águia se renova, você se renova também, e eu estou cheio de alegria de estar aqui com os irmãos e com as irmãs, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e tenho muita expectativa daquilo que Deus vai fazer no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Meu irmão e minha irmã, que Deus encha o seu coração de alegria a cada dia, que você saia daqui fortalecido, renovado, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, e que ao Senhor, quando falar com você assim: olha, nesse grupo todo aqui, só tem você de crente, então a quem eu enviarei? Que você fala: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, porque a sua obra é muito mais importante do que qualquer outra coisa que eu venha viver, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, pastor Fernando, vamos orar? E a nossa oração vai ser que não passe de nós, Senhor, a sua vontade. Que não seja necessário que o Senhor levante outras pessoas, que se levante outra geração. Que o Senhor levante outras pessoas, mas para trabalhar junto com a gente, não sem a gente. Eu quero estar no barco. Eu quero estar no barco. Quero estar. Não entrega para outra obra que o Senhor quer fazer em mim, não. Porque isso que é alegria, gente, quando a gente sente que está no centro da vontade do Senhor, quando você sente, já imagina, quando você fala assim: gente, eu tinha que estar nesse momento, podia estar em qualquer lugar do mundo, mas eu tinha que estar ali, no altar de Copacabana, falando essas coisas. Quando você tem esse sentimento, isso é algo tremendo. Quando você pensa assim: olha, hoje eu podia estar em um monte de lugar, mas eu tinha que estar sentado ali, naquele lugar agora, para ser cheio de Deus, para viver essa experiência. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Não tem nada que nos alegra mais. Vamos orar, pastor Fernando? Vamos orar? Nós vamos pedir: Senhor, que aquilo que o Senhor tem para essa igreja se cumpra em nós, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos. Senhor, nós queremos dar um passo diferente, posicionamento diferente, Pai. Assim como ministrado, nós aprendemos hoje, Senhor, que não importa onde nós estamos, nós prosperamos aos olhos do Senhor, independente do lugar, independente de onde nós estivermos. Se Deus nos vê como homens prósperos, Senhor, nós somos prósperos aos seus olhos, Senhor. Se o Senhor olha para nós como homens abençoados dentro da prisão, nós somos homens e mulheres abençoados mesmo dentro da prisão, Senhor, porque nós somos pautados e movidos pela maneira que o Senhor olha para nós. Nós somos filhos, nós aceitamos isso, nós abraçamos isso, Senhor, e que essa certeza seja para nós o nosso alimento diário, Senhor. Nós temos aprendido, nos movemos sobre isso, Senhor. Nós podemos ser uma candeia, mas o Senhor nos chama para ser mais ainda, acessar aquilo que o Senhor diz para nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, e assim como Paulo diz, Senhor, para as igrejas de Efésios, para a igreja de Colossos: olha, me coloco de joelho para que vocês experimentem o sobrenatural de Deus. Senhor, nós nos colocamos à disposição e dizemos: Senhor, vem sobre minha vida, vem sobre minha casa. Nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Senhor, não dá para ser crente anos e anos de igreja e nunca ter sido, Senhor, batizado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nunca ter sido tocado de forma sobrenatural. Nós cremos que sempre tem mais, Senhor, e o Senhor é o Deus mais rico de todos. O céu é grandioso e, como Paulo diz, é a segunda riqueza de Deus, e Deus é o homem mais rico, é o ser mais poderoso. Então, Senhor, se for segundo a Tua riqueza, eu estou de braços abertos. Venha sobre nós, derrama mais unção, mais graça, mais amor, mais fé, mais autoridade, mais posicionamento. Nos impulsione, Senhor. O Teu Espírito é um Espírito de ousadia, e que isso nos mova diariamente, em nome de Jesus. Já cremos, Senhor, assim como fora pregado: eis-me aqui, Senhor. Escolhe-nos, Senhor, escolhe-nos para quebrantar a nossa casa. Às vezes, Senhor, queremos que muitos falem com a nossa casa, mas esquecemos que nós somos os sacerdotes da nossa casa. Senhor, nos levante, nos coloque, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, amados, amém. Glória a Deus. Posso fechar aqui? Pega a palma da sua mão, você já sabe como é que eu faço. Pega a palma da sua mão, coloca na frente da sua boca e fala assim: fé.
Carlão falou com autoridade, hein? Mais uma vez, fé. Você sentiu um sopro na sua mão, sim ou não? Você já sabe qual é a brincadeira, né? Esse sopro, ali o Wesley falando ali, eu me lembrei disso, né? Quando Deus fala de Caleb, ele diz que Caleb é o único que tem um sopro diferente. Enquanto os outros falam com medo, quando ele abre a boca, sai fé da boca dele. Então quando nós acabarmos aqui, vá até o Wesley, a sua esposa, a família, e fale com um sopro diferente. Nós somos uma igreja que quando falamos, falamos com fé, autoridade, certeza. Declaro sobre a vida dele, Wesley, não vai ser bênção, já é bênção sua presença ser o nosso meio, amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu dar alguns recados.